Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Keila Ferreira e esse aqui é o Diário do Amor. Essa semana, na verdade, na semana passada, eu tava dirigindo, o carro, saindo do meu trabalho, e aí, de repente, me veio, assim, alguns pensamentos, sabe, em relação a uma situação específica que eu tava passando, e eu comecei a perguntar pra Deus, falei assim, Senhor, por que que eu passo por isso, e por que que algumas outras pessoas não passam, e mesmo assim elas te servem? Por que que eu estou passando especificamente com essa situação? E eu creio que você também, se você tá aqui no Diário do Amor e você me segue, com certeza você quer ouvir de mim alguma palavra de encorajamento, de força pra você que tá enfrentando, alguma dificuldade na sua área sentimental, não só na área sentimental, mas em qualquer outra área. Mas eu entendo que aqui o Diário do Amor vocês procuram esse refúgio, sabe? Essa palavra, sabe? Vinda do amor de Deus pra vida de vocês. E eu pensei, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que tem muitas e muitos jovens se questionando e falando, sabe, eu tô há tanto tempo na casa de Deus e tantas pessoas já estão se relacionando, tantas pessoas já se casaram, tantas pessoas já estão até com filhos e eu ainda tô aqui, não casei, tô sem filhos, parece que a minha vida tá parada, minha vida não anda. E hoje eu vim falar com você sobre esse assunto e conversar com você sobre a história de uma mulher na Bíblia que ela também se sentiu assim. E hoje nós vamos conversar sobre um pouquinho sobre Agar e Ismael. Como todos vocês já conhecem a história de Agar escrava de Abraão e de Sara, e Deus tinha feito uma promessa para Sara que ela iria ter um filho e que esse filho ia ser pai de muitas nações, E ela não soube esperar, acredito que até por um momento de ansiedade e desespero, porque muitos e muitos anos se passaram, a Bíblia conta mais ou menos mais de 20 anos se passaram desde a promessa e ela não teve o filho. Então ela deu aquele jeitinho, que a gente dá na nossa vida. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente quer dar alguns jeitinhos para falar para Deus que Deus não é suficiente para cumprir a própria palavra dele. Infelizmente a gente faz isso, infelizmente. Mas graças a Deus que ele é muito misericordioso e nos perdoa, Porque nós somos seres humanos. E Sara, ela fez isso. Ela pediu para Abraão se deitar com Agar, que era na época escrava, e desse relacionamento teve um filho. Só que depois que Agar teve esse filho, que se chama Ismael, Sara engravidou e Sara teve Isaac. E a Bíblia conta que as duas ficavam discutindo, porque Abraão tinha o filho com a escrava e também tinha filho com Sara. Só que o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaac. Então a Bíblia conta que Sara não estava mais suportando aquela situação e ela simplesmente quis expulsar Agar da casa, mas na época era tendas. E Abraão ficou muito triste porque Abraão também sabia que Ismael era o filho dele. Por mais que não era o filho da promessa, ele era filho de Abraão. E a Bíblia conta que no dia seguinte, Abraão preparou tudo que Agar e Ismael estavam precisando e ele se despediu. E, gente, Ismael e Agar foi pro deserto. Agora, se coloca no lugar de Ismael. Ismael tinha alguma culpa? Ismael não tinha nenhuma culpa. E eu quero que você entenda que talvez você é como Ismael. Talvez você nasceu em uma família, você é fruto de um relacionamento, talvez de uma mãe alcoólatra, de uma mãe talvez prostituta, ou de uma mãe que não dá nada certo na vida, tudo é muito, desculpa a palavra, mas muito miserável, sabe? Tipo, você vê que a pessoa não vai pra frente e você se coloca no lugar daquela família, sendo que você é inocente. Você tá vindo dessa geração, mas você não sabe, olha Deus, por que eu tô aqui, sabe? Por que eu nasci numa família dessa? Tantas pessoas, eu te busco, eu te adoro, talvez você tá como Ismael, mas a Bíblia fala que mesmo Ismael sendo inocente daquela situação, Ismael, ele foi pro deserto junto com Agar. E a Bíblia conta que chegou um determinado momento que a água deles tinha acabado. E como que você vai sobreviver no deserto? A água, ela é aquilo que vai suprir você. Só que naquele momento ali, gente, aconteceu algo assim extraordinário. A Bíblia fala que Agar deixou
Ismael debaixo de uma árvore, de um arbusto, deixou ele lá debaixo e o menino chorava muito. Mas Agar deixou o menino lá, se distanciou mais ou menos uns 50 metros e ela se sentou numa pedra e ela começou a chorar também. E ela começou a falar: eu não tô aguentando mais ver o meu filho sofrer, porque ela sabia que Ismael não tinha culpa do que tinha acontecido. Mas a Bíblia conta que um anjo ouviu o clamor do menino que estava chorando. A Bíblia conta que Deus ouviu o clamor do inocente, daquele que não tinha culpa nenhuma. Deus ouviu o clamor de Ismael. E a Bíblia fala que um anjo apareceu na frente de Agar. E o anjo falou para Agar: por que você está chorando? Não precisa chorar. Eu vou fazer de Ismael também uma grande nação. E naquele momento, a Bíblia conta, gente, que Deus abriu os olhos de Agar. E Agar viu um poço de água na frente dela. Eu queria muito chamar a atenção de você nesse versículo. Vamos ler ele um pouquinho? Abre a sua Bíblia em Gênesis 21, versículo 19. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água, então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Às vezes, você não tá mais como Ismael, você já tá como Agar. Você tá chorando tanto, você tá se questionando tanto, que você não consegue ver a situação ao seu redor. Você não consegue ver a solução ao seu redor. A Bíblia conta que Agar aqui tinha um poço na frente de Agar. E ela estava tão desesperada porque ela queria tanto uma água que ela não via que a solução estava ali na frente dela. A Bíblia fala que Deus teve que destampar os olhos de Agar. Ou seja, Agar estava cega naquele momento. Ela estava olhando só para o problema, só para a situação. Ela não estava olhando para a solução do problema. A solução estava na frente dela. E Deus teve que abrir os olhos de Agar. E ela avistou a fonte. Ela pegou a água do menino e deu água para o menino. E a história continua, olha só. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. A Bíblia conta que Deus estava com Ismael. Ismael era inocente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, quantas vezes a gente precisa que Deus destampe os nossos olhos e a solução do problema tá na nossa frente e a gente não consegue ver. Eu não sei se você é uma pessoa que tá procurando um relacionamento ou se você tá com problema na vida financeira. Eu não sei. Eu só vim nesse vídeo te falar que às vezes o que precisa ser mudado não é uma solução financeira para a sua vida, não é um casamento para sua vida. Deus quer mudar simplesmente a sua forma de pensar. Ele quer destampar os seus olhos para você ver um outro tipo de solução. Talvez vai vir uma solução material, mas talvez você precisa de uma solução aqui, ó, da mente. É só isso que você precisa. Você talvez precisa tirar essa mentalidade que você é uma pessoa que nunca vai casar, você é uma pessoa que nunca vai ter filhos. É só uma mudança de mente. É só isso às vezes que você precisa. A Agar naquele momento ela precisava de água, mas a Bíblia fala que os olhos dela estavam tampados, ela não via água. Deus teve que abrir os olhos dela para ela ver a solução. Então hoje eu convido você a ser como Agar, que você possa orar, que você possa buscar ao Senhor, pedindo ao Senhor a solução do problema e não pedindo só aquele material para você. Às vezes, em vez de você orar: Senhor, eu quero muito teu marido, eu quero muito teu marido, eu quero muito teu marido. E Deus, às vezes, ele só quer mudar a sua mentalidade. Ele quer que você entenda que você depende dele primeiro, porque um casamento, ele nunca vai satisfazer, gente, as suas vontades da alma. Nunca. Pode satisfazer por um tempo aquela carência que você precisa, mas esse vazio da alma que você acha que vai ser preenchido com um casamento, com um filho, com um emprego maior, não. Vai ser preenchido só com a presença de Deus na sua vida. E Agar estava no deserto, naquela solução, e mesmo assim o Senhor apareceu para Agar e falou: não chora não, eu vou fazer dele uma grande nação. Então, o que a gente precisa às vezes é só parar, mesmo no deserto, e clamar a Deus, orar. Orar, gente, eu falo oração, a gente pagar um preço, sabe? De estar na presença de Deus, tirar os olhos dos problemas e olhar só para Deus. A gente só precisa disso às vezes. Então, se você está buscando um casamento, se você está buscando algo do Senhor, para de pedir isso para Deus às vezes, só adora Ele. Só adora Ele, sabe? Eu não consigo entender por que a gente foca tanto naquele bem material, sendo que tudo isso aqui vai acabar. Tá, você vai casar, e aí? E o seu relacionamento com Deus? Você acha mesmo que o seu marido vai suprir, que a sua esposa vai suprir a sua carência? Nunca vai suprir.
Então eu queria te convidar você a mudar a sua forma de pensar. E eu peço muito a Deus que Deus mude a sua perspectiva, que Deus mude a sua visão. Que você possa olhar e dizer, Deus, eu quero um casamento, mas eu quero mais o Senhor do que um casamento. O que é que está acontecendo hoje? Você está orando, pedindo para Deus, você esquece até de se relacionar com Ele. Você foca tanto no casamento que você está esquecendo de Deus. Sendo que a palavra fala que a gente tem que buscar o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas pra gente. Isso é lindo. Deus fala, olha, eu tenho um reino para te oferecer e você quer buscar o reino da terra, tronos da terra. Não, nem Jesus quis isso. Nem Jesus quis o trono da terra. Porque ele já sabia o verdadeiro reino que ele pertence. E você também pertence a esse reino. E eu quero falar pra você, mude a sua oração hoje. Em vez de você pedir, Senhor, eu quero um casamento, fala, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor. Você, em vez de orar pedindo um filho, você acha que o filho vai suprir sua carência? Não, não vai suprir nunca. Porque filho cresce e filho, olha, ele voa. E aí, todos nós, você fica com quem? O importante é o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você mudar a sua forma de pensar, eu tenho certeza que Deus vai abrir outras portas para você, das quais nem você imagina. Foi isso que aconteceu comigo quando eu casei. Eu focava muito só no casamento e o meu relacionamento com Deus eu deixava para trás. Quando eu fiz um propósito, falando, Deus, eu quero um relacionamento contigo, é isso que me importa. A motivação da oração estava correta. Aí Deus me abriu outras portas que eu nem imaginava. Além de me dar um casamento, ainda me trouxe para um outro país que eu nunca imaginei que eu iria morar. Deus é assim, gente. Então eu quero te encorajar você. Vá pro deserto? Vamos pro deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. É impossível não passar pelo deserto. Mas lá não é o nosso lugar de habitação. Lá não é o seu lugar de habitação. Então começa a mudar a sua forma de pensar, tá? Porque Deus, ele se importa com a sua necessidade, com o seu coração. Ai, gente, é isso. Quis compartilhar com vocês essa palavra. Foi uma palavra que Deus falou muito comigo. Eu tava dirigindo um carro e eu ouvi essa palavra e aquilo moveu tanto comigo e eu tive um posicionamento de fé. Deus me levou para alguns lugares que eu precisava ouvir, que o que precisava naquele momento não era o material. Deus queria me dar algo espiritual. Então é isso. Deus, ele quer te dar muitas coisas na terra, mas ele não quer te perder. Se ele souber que ele te der tudo que ele tem para te dar nessa terra e ele vai perder você, um pai, ele ama os seus filhos, então ele não vai deixar isso acontecer com você, tá bom? É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E não se esqueça, tá? Deus se importa com o seu coração. Um big beijo, fique com Deus e tchau!